Olá, boa noite. Tudo bom? Como vão todos? Hoje eu vou contar a história do Exu Veludo. Na verdade, Exu Veludo, o nome dele, ele nasceu e os pais dele deram o nome a ele de Henrico. Nasceu na Itália e veio muito cedo, ainda criança, para o Brasil. Ele e seus pais, imigrantes, vieram para o Brasil para trabalhar na fazenda, na lavoura, e assim aconteceu. Trabalharam muito tempo na fazenda, onde tinha um dono, né? Esse dono era uma pessoa muito rica, já era um senhor mais velho, mas ele tinha muitas posses, muitos poderes, muito dinheiro. Henrico cresceu trabalhando, observando também os donos daquele local e a todo tempo se via naquele local, no local de chefe, no local de dono, como um homem de posse. Já cresceu com essa ambição, com essa vontade de crescer na vida, de ter dinheiro. Só que ele começou de uma forma um pouco errada. Enfim, os anos foram passando e Henrico já estava lá para os seus 16, 17 anos e começou aquela história de todo jovem, né, de querer namorar. E foi um momento que ele percebeu o quanto as mulheres se encantavam por ele. Ele tinha uma fala doce, encantadora, tinha uma maneira peculiar de encantar, de falar, e era muito bonito. Por isso, todas as meninas ficavam encantadas com ele. Mas Henrico em nenhum momento esquecia o seu objetivo, que era sair da lavoura e se tornar dono daquela fazenda. Percebeu que a dona daquela fazenda era uma moça muito jovem e bonita, casada com um homem mais velho. Henrico também já estava mais velho um pouco e planejou tudo. Observava que ela saía sempre às tardes para ir até a cidade, mas sempre acompanhada de muitos capangas, de moças que a acompanhavam, damas de companhia. E ele ficou observando uma maneira de chegar até ela, uma forma de se apresentar. E uma noite ele passou pela fazenda, esperou que todos dormissem, invadiu um escritório do patrão e roubou lá uma joia desta dama. Ele não era ladrão, ainda não, mas ele tinha um plano. No dia seguinte, como de costume, essa moça saiu para a cidade. Henrico a seguiu. Ela sentou numa casa de chá e Henrico ficou observando. No momento que ela saiu, Henrico lhe mostrou: Senhora, a senhora perdeu sua pulseira. Sua pulseira caiu. Ela, quando olhou, ficou encantada. Ele era muito bonito. E ela olhou para ele, agradeceu, mas foi embora e não parava de pensar naquele rapaz. E assim foi. Algumas tardes, Henrico saía em busca de motivos para encontrá-la. Uma vez, quebrou a roda da charrete que ela estava e se ofereceu para consertar. E assim foi. Cada dia era uma desculpa diferente até o momento que ela se apaixonou perdidamente por ele. Eles começaram a se encontrar às escondidas e planejar uma fuga. Essa dama roubava joias, dinheiro, tudo do seu marido e dava para Henrico.
planejando que eles iam juntar todo aquele dinheiro e iam fugir juntos. Iam poder viver esse amor que ela sentia. E ela também achava que ele tinha esse amor por ela. Mas não era bem assim. O momento que Henrico percebeu que todo o dinheiro que ele queria já estava com ele, ele fugiu. Deixando a dama para trás, apaixonada, perdidamente apaixonada, sem rumo, sem saber o que fazer. E Henrico foi embora. Eles moravam na fazenda. Henrico foi embora para a cidade grande. E lá, já com dinheiro, começou a dar golpes. Deu golpes em muitas mulheres. Frequentava muitos cabarés. E assim foi enriquecendo, crescendo, subindo o tempo inteiro. Só que ele percebeu que ele não tinha nome, que ele não frequentava a alta sociedade. Ele tinha dinheiro, tinha posses, mas ainda não tinha o que ele queria, que é estar no meio dos ricos, é ter os privilégios que os ricos tinham. Se infiltrou, conheceu um homem influente, que também gostava das trambicagens, que também gostava dessas coisas ilícitas, se associou a ele e aí começou sim a pertencer à alta sociedade. Dava golpes, se aliou aos homens da alta sociedade que também não prestavam muito. E assim foi a vida dele. Ele ficou rico, influente, frequentava os melhores salões. Só que faltava uma pessoa para lhe casar. Chegou o momento que ele achou que deveria se casar. E o que acontece? Não conseguia de jeito nenhum uma esposa. Não conseguia uma esposa porque as filhas desses homens, esses homens não queriam dar para ele. Sabia da sua fama, sabia de onde Henrico tinha vindo e jamais lhe dariam a sua filha para casamento. Então ele percebeu que aquilo tudo que ele tinha conquistado não tinha valido a pena, porque ele não teria uma mulher ao lado dele, não conseguiria construir uma família. Ele já tinha 40 e poucos anos e estava faltando alguma coisa para a vida dele. Esse homem, um belo dia, está passando na cidade e escuta duas mulheres conversando sobre uma dama casamenteira que trazia mulheres da Europa para se casar com homens que aqui não conseguiam mulheres. Eram damas da Europa que lá já não tinham família por algum motivo e traziam essas damas para o Brasil. Ele procurou essa casamenteira rapidamente e pediu que trouxesse uma dama para ele. O dia foi marcado e Henrico foi até lá. Quando chegou no navio, desce uma mulher muito linda. Uma dama linda. E junto com ela, uma companheira, uma dama de companhia, tão linda quanto. Só que uma era de pele branca e a outra de pele morena. Henrico, como todo bom cafajeste, olhou para as duas e falou: pronto, já estou feito, eu vou casar com essa dama linda e também vou me satisfazer com a dama de companhia dela. E assim foi. Marcaram um casamento, casaram e os anos foram passando. Henrico estava apaixonadíssimo por sua esposa, mas às vezes, à noite, fugia para o quarto da dama de companhia também para se satisfazer. A esposa sempre tão companheira, sempre tão amável com Henrico. A esposa, todos os dias à noite, levava um licor para Henrico. Eles bebiam juntos e depois iriam se deitar. Em uma noite,
Henrico bebeu, como de costume, deitou-se. Mas quando acordou, no dia seguinte, estava deitado no chão de um quarto vazio, completamente vazio. Nem o lençol tinha para Henrico. Ele levantou, começou a olhar pela casa. A casa estava completamente vazia. Não tinha nenhum cômodo, não tinha nenhum móvel em nenhum cômodo, não tinha nada. Henrico falou: eu acho que eu estou sonhando. O que acontece? Eu estou maluco? De repente bate à porta um homem. Ele foi atender prontamente. Chegou lá. Era uma pessoa que estava falando que os novos compradores daquela casa estavam ali para tomar posse da casa. Henrico, mas essa casa é minha. Não, meu senhor, a sua casa foi vendida há poucas horas. Mas quem vendeu minha casa? A sua esposa. Henrico, que era o rei da falsificação, perguntou: onde está o contrato? O rapaz mostra e Henrico vê que realmente ali era a assinatura dele. Fica sem entender, mas quem comprou foi sua esposa que vendeu a casa. E onde está? Ela estava a caminho com sua carruagem da outra cidade. Henrico pega o cavalo, que era a única coisa que tinha restado, e vai procurar sua esposa para ver se encontrava ainda a carruagem. Segue ela e ela chega num bairro que era um tanto quanto estranho. Para a carruagem na porta de um cabaré. Desce e entra ela e a dama de companhia. Henrico desce do cavalo loucamente querendo entrar. Mas os seguranças não deixam Henrico entrar. Henrico fica esperando muito tempo, dizendo que quer entrar, até o momento que eles deixam Henrico entrar. Quando Henrico entra, no meio do cabaré tem 3 mulheres sentadas. Uma vestida toda de negro, uma vestida toda de roxo e a outra toda de vermelho. Henrico olha e as reconhece. A que estava toda de negro era a casamenteira, ou suposta casamenteira. E o nome dela verdadeiro era Dama da Noite. A que estava de roxo era a dama de companhia de sua esposa e se chamava Maria Molambo. A outra estava toda de vermelho, era sua esposa e era Maria Padilha. Henrico pergunta o que estava acontecendo, não estava entendendo nada. Mas o que acontece? Por que você está vestida desse jeito? O que aconteceu? E de repente entra mais uma mulher pela porta e quando Henrico olha, ele reconhece que era aquela primeira mulher que lhe havia dado um golpe. Ela, uma mulher traída, planejou durante anos esse golpe. Ela precisava se vingar de Henrico. Explicou tudo a ele, que tudo foi planejado, que o licor tinha sim uma droga que deixou Henrico tonto, que Henrico assinou tudo que elas quiseram e que ele não lembraria de nada. Ela, vitoriosa, e as outras 3 gargalhavam, bebiam, enquanto Henrico chorava ajoelhado pedindo perdão. Elas não aceitaram e Henrico partiu para cima delas. Os seguranças o tiraram, deram-lhe uma surra e colocaram para fora. Henrico começou a andar sem rumo, não sabia o que fazia.
Seus pés já estavam cansados, seus sapatos gastos. Henrico chorava. Henrico se lamentava, mas não tinha solução. Continuou andando até um penhasco que tinha naquela cidade. E de lá se jogou. Tirou sua própria vida. No mundo espiritual, sem entender muito bem tudo aquilo, escutava gritos, sussurros, lamúrias de todas as pessoas que ele tinha feito sofrer. Todos que ele tinha mandado matar, alguns que ele tinha roubado, mas que já tinham partido daquela vida. E assim foi durante muitos anos, Henrico no umbral. Até que ele se arrependeu, até que ele caiu em si e resolveu sim voltar, mas voltar militando na luz e trabalhando para todas as almas sofredoras, para todas as pessoas desesperadas que, como ele ficou, necessitavam de sua ajuda. Henrico ficou conhecido como Exu Veludo por conta da sua lábia, por conta da sua maneira doce de falar, do seu jeito aveludado de falar e conquistar as mulheres. Foi por isso que ele ficou reconhecido como Veludo. E quando voltou do plano espiritual para trabalhar e militar na luz, dentro da espiritualidade, ele preferiu que o seu nome fosse Veludo. Essa é a história de Exu Veludo. Que todos vocês tenham uma excelente noite. Espero que tenham gostado dessa linda história. Fiquem com Deus. Boa noite. Laroie, salve Exu Veludo. Para o Exu, saravá Exu Veludo. Que vento é esse? É rodar moinho. Quem tem Exu não fica sozinho. Que vento é esse que vem de lá? Tá na hora, Exu, vamos trabalhar. Exu vem na terra, Exu vem no mundo. Ele é vento forte, Exu Veludo. Exu vem na terra, Exu vem no mundo. Ele é vento forte, Exu Veludo. Para o Exu